Como a coça suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Como a coça suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Meus olhos te procuram em todo lugar. Meu coração te busca em todo tempo. Só quero uma coisa e é te contemplar. E quanto mais te vejo, mais te desejo. Meus olhos te procuram em todo lugar. Meu coração te busca em todo tempo. Só quero uma coisa e é te contemplar. E quanto mais te vejo, mais te desejo. Como a coça suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Como a coça suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Jesus, teu nome é minha canção e todo meu coração anseia por ti. Jesus, como um perfume derramado, é o teu nome aqui nesse lugar. E me embriaga, eu só posso te adorar. Jesus, oh, teu nome é minha canção e todo meu coração anseia por ti. Jesus, como um perfume derramado, é o teu nome aqui nesse lugar. E me embriaga, eu só posso te adorar. Como a coça suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Como a coça suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Esse é o paradoxo da minha alma. Estou satisfeito em ti, mas ainda quero mais. Esse é o paradoxo da minha alma. Estou satisfeito em ti, mas eu ainda quero mais. Oh, eu ainda quero mais. Eu ainda quero mais. Eu ainda quero mais de ti. Ah, eu ainda quero mais. Eu ainda quero mais. Eu ainda quero mais de ti. Como a coça suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Como a coça suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Deus que é três, que é um, que é santo, Deus soberano entre os reis.
Pai, Filho, Espírito Santo, vem, faz morada outra vez entre os homens. Traz teu jardim de volta pra cá. Que saudade de ti, meu querido Senhor. Vem passear de novo em nosso meio, agora sem a vergonha da nossa nudez, porque já foi imolado o Cordeiro, estamos cobertos com o sangue de Cristo. Vem passear de novo em nosso meio, agora sem a vergonha da nossa nudez, porque já foi imolado o Cordeiro, estamos cobertos com o sangue de Cristo. Submetendo-nos sempre uns aos outros, com toda a humildade e mansidão, na unidade da fé, com um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Até que todos nós cheguemos à plenitude do conhecimento de Deus, à estatura do homem perfeito. Queremos ver a face do Filho. Porque já estamos cansados de andar como meninos, tão agitados de um lado para o outro, impelidos por todo vento de doutrina, esquecendo do fundamento que é Cristo. Porque a pedra que foi rejeitada em Israel veio a ser pedra angular entre todos nós. É o Cristo vivo, Filho do Deus eterno, Ele mesmo edificará a sua igreja. Queremos ver, Senhor, tua obra completa, tanto em gentios como em judeus. Eis aqui as nossas mãos, eis aqui nosso coração. Conta conosco, Senhor, conta conosco em aliança contigo, em aliança uns com os outros, em aliança contigo, em aliança uns com os outros, em aliança contigo, em aliança uns com os outros, em aliança contigo, em aliança uns com os outros, em aliança contigo, em aliança uns com os outros, em aliança contigo, em aliança uns com os outros. Queremos ver o Filho sobre as nuvens, e todo joelho ainda se dobrará, toda língua confessará teu santo nome, mas nós o faremos voluntariamente. Enquanto não vemos esse dia glorioso, praticamos o
agora sem a vergonha da nossa nudez, porque já foi imolado o Cordeiro, estamos cobertos com o sangue de Cristo. Então eu queria compartilhar algo com você, que eu vou intitular de A Causa de Sião e uma promessa antiga de Deus. Eu sei que é um tema soa um pouco diferente de tudo aquilo que você está acostumado a ouvir, mas eu acredito que Deus está nos convidando para que nós possamos amadurecer a nossa fé, nós possamos entender de fato o que Deus disse que faria na história humana. Em Hebreus 5 nós vemos um convite do autor de Hebreus, e ele vai dizer para aquela igreja, ele vai dizer o seguinte: vocês já deveriam ser mestres, ensinar as coisas profundas de Deus, mas eu estou tendo que voltar para vocês com os princípios elementares da fé, com as coisas básicas da fé. Então existe um convite de Deus para que nós possamos de fato amadurecer, nós possamos de fato entender o que Deus está fazendo. Então nós vamos falar sobre a causa de Sião, em 15 minutos nós vamos falar sobre a causa de Sião e uma promessa antiga de Deus. Deus fez uma promessa para um homem chamado Abraão. Deus prometeu para esse homem de que um dia Deus levaria a descendência de Abraão para um lugar específico, para uma terra específica, e que eles habitariam nessa terra eternamente. Deus fez uma promessa eterna com Abraão. E o intuito de Deus ao longo da história é mostrar que Deus é de fato fiel. Uma das passagens que eu mais gosto em todas as escrituras se encontra em Apocalipse 19. O apóstolo João, ele está descrevendo o retorno de Jesus. E aí ele vai dizer que ele tem essa visão de um homem sentado em um cavalo branco, um cavaleiro assentado num cavalo branco. E ele é chamado, toda a criação chama Jesus de aquele que é fiel e verdadeiro. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. E Deus vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu para Abraão, para Isaac e para Jacó. Deus irá reivindicar as suas palavras proféticas. E nós, como igreja, precisamos estar cientes disso. O convite de Deus é para que nós possamos abraçar aquilo que Deus está fazendo. Um dos temas mais comuns em todas as escrituras é a glória de Deus. John Piper, um autor que eu gosto muito, ele vai dizer: se eu pudesse resumir toda a mensagem do Evangelho em uma coisa só, eu resumiria como Deus demonstrando a sua glória para a criação. E é por isso que nós vemos em Abacuque 2, Isaías 11, os profetas eles descrevem um dia muito específico, onde toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Não será cheia apenas do conhecimento de quem Deus é. Nós sabemos que isso vai de fato acontecer. Então em Filipenses 2, Paulo nos descreve isso, que haverá um dia onde todo joelho se dobrará. Haverá um dia, em Apocalipse 1, que todo olho o verá. Então haverá um dia onde Deus se manifestará novamente para a criação inteira, mas Deus não está atrás apenas que a criação saiba quem Deus é. Deus deseja que a criação saiba quão glorioso o Senhor é. Então vai haver um dia onde Deus encherá toda a terra do conhecimento da sua glória, do seu caráter. E esse é o convite de Deus para nós. Deus está atrás de uma coisa, Deus tem um propósito: demonstrar a sua glória para a criação. Mas o problema é que nós, muitas das vezes como igreja, nós perdemos de foco, perdemos de vista o propósito, a mensagem do Evangelho, que é glorificar a Deus e não a nós. Então muitas das vezes nós nos encontramos nas mesmas condições que a igreja de Laodiceia, por exemplo. Em Apocalipse 3, Jesus está escrevendo uma carta. Na verdade, ele está escrevendo sete cartas para 7 igrejas. A última carta para a igreja de Laodiceia, Jesus vai dizer o seguinte: olha, eu conheço as suas obras, eu conheço que você não é quente e nem fria, você é morna, eu estou a ponto de te vomitar. E nós poderíamos falar muitas coisas a respeito disso, mas por causa do tempo eu quero listar para você o versículo 20. Jesus vai dizer o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. E o problema é que muitas das vezes nós como igreja usamos esse versículo como um jargão para quem não conhece o Senhor.
Então, quando nós vamos evangelizar, nós chegamos para alguém e dizemos: olha, Jesus quer entrar no seu coração, Ele está batendo a porta do seu coração. E embora isso seja uma verdade que precise de fato ser dita, o contexto ali, né, para quem Jesus está falando, eu estou na porta e bato, é para uma igreja. E quando nós olhamos para o contexto da igreja de Laodiceia, Jesus nos dá algumas características. Jesus vai dizer: olha, vocês dizem que vocês já estão abastecidos, não precisam de mais nada. E quando nós olhamos para os relatos históricos, nós descobrimos que a cidade de Laodiceia era uma cidade extremamente rica. Eles sofreram um terremoto, a cidade foi completamente destruída e eles enviaram uma carta para o imperador romano dizendo: olha, nós não precisamos da sua ajuda. Nós temos tantas riquezas que nós sozinhos, a nossa cidade consegue reconstruir a cidade de Laodiceia. Então Jesus está falando para uma igreja que se considerava muito abençoada, porque nós confundimos a mensagem do evangelho e nós confundimos que tudo que Deus tem para nos oferecer é uma bênção. Quando na verdade tudo que Deus tem a nos oferecer é o conhecimento do seu Filho, o conhecimento da glória de quem Deus é. Então Jesus está dizendo para uma igreja: olha, eu estou de fora, abram a porta. Por quê? Porque vocês encheram a minha igreja com tantas coisas que não dizem respeito à minha glória, que eu não estou disposto a dividir espaço. E eu vou permanecer de fora até que vocês esvaziem a igreja das pregações sentimentalistas e egoístas de vocês, para que vocês abracem de fato a minha glória, e só assim eu estou disposto a entrar novamente. Então o convite de Deus para nós como igreja é para que nós possamos abrir mão dos nossos desejos egoístas e individualistas, onde nós vemos o evangelho como uma forma de Deus nos servir, um Deus garçom que está esperando que nós possamos fazer apenas uma oração para que Ele venha com a bandeja, nos oferecer tudo o que nós queremos. Meus irmãos, a mensagem do evangelho não é a respeito disso. A mensagem do evangelho é a respeito de um Deus glorioso, misericordioso, gracioso, que está se fazendo conhecido para a criação. O convite de Deus para nós é para que nós possamos amar o fato de que Deus está se fazendo conhecido, para que nós possamos amar de fato a glória de Deus. E nós poderíamos falar de muitas formas como a glória de Deus se manifesta na criação. Paulo em Colossenses ele vai dizer isso, que Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Jesus é a expressão exata, Deus encarnado. Nós sabemos quão glorioso o Senhor é através de Jesus. Paulo ele vai dizer em 2 Coríntios, nós não somos como Moisés, nós o contemplamos face a face. Nós podemos contemplar a glória de Deus e sermos transformados. Então o convite de Deus desde o início é para que nós possamos abraçar a mensagem da glória de Deus. E nós teríamos muitos caminhos que nós poderíamos percorrer, mas eu quero falar sobre um muito específico, esquecido pela igreja, completamente negligenciado, que é a causa de Sião. Deus chama uma nação, Deus chama Abraão e fala: Abraão, eu vou fazer uma aliança eterna com vocês. E nós vemos nas escrituras dois personagens, duas pessoas que entenderam isso. Então em Êxodo 32, você vê Moisés sobe para o monte e ele passa 40 dias com o Senhor. E de repente, quando Moisés desce, ele desce em um contexto que ele não esperava. A nação de Israel está envolvida em idolatria, eles fizeram um ídolo, estão adorando esse ídolo. E a resposta de Deus para Moisés é o seguinte: Moisés, eu vou fazer o seguinte, esse povo é um povo de dura serviço, então eu vou derramar minha ira sobre eles, mas eu vou começar, Moisés, só com você. Vamos começar só eu e você. E a resposta de Moisés me chama a atenção, porque a resposta de Moisés é a seguinte: Deus, como que vai ficar o seu nome perante as nações? Deus, não é a respeito de quão glorioso o Senhor pode me tornar, não é a respeito de quão famoso o meu nome o Senhor pode tornar. O meu desejo, Senhor, é a glória do Senhor sendo manifesta para as nações. Então Deus, cumpra o que o Senhor falou, mantenha a sua promessa. Por quê? Porque é a glória do Senhor que está em jogo. E meu irmão, Deus não estava considerando mudar de ideia. Deus estava provando o coração de Moisés para entender: Moisés, o que você quer de mim? Você deseja uma bênção? Você deseja um nome grande ou você deseja a minha glória? Moisés abraçou a glória de Deus
mais do que qualquer benefício que Deus poderia lhe dar. E não só Moisés, quando nós olhamos para a vida de Paulo, Romanos 9, Paulo em lágrimas, ele vai dizer o seguinte: que dor incessante eu possuo no meu peito, por causa dos meus irmãos, a casa de Israel. Porque aí Paulo vai dizer, eu desejaria ser afastado de Deus, ser amaldiçoado, ou seja, em outras palavras, a condenação eterna, para que, se eu pudesse, para que eles fossem salvos. E Moisés está falando de um povo específico. Paulo ele está falando de um povo específico. Paulo está falando de uma nação de Israel. E Paulo está dizendo, o meu desejo era para que, se eu pudesse, eu trocaria de lugar com eles. E deixa eu te dizer algo, não é porque Paulo é muito misericordioso. Não é porque Paulo tinha um coração muito grande. Mas é porque Paulo entendeu que Deus fez uma promessa para a nação de Israel. Paulo entendeu que enquanto Deus não cumprir tudo aquilo que ele falou, a glória de Deus não será manifesta na criação. Então, se Deus não cumprir o que ele prometeu para a nação de Israel, o que ele prometeu para Abraão, Deus não pode cumprir o que ele prometeu para mim e para você. Não é a respeito de filhos preferidos, mas é a respeito de Deus deseja manifestar a sua fidelidade. E o convite de Deus para nós como igreja é para que nós possamos participar do que Deus está fazendo. Nós possamos abraçar a glória de Deus. Nós possamos nos gastar pela glória de Deus e não pela nossa própria glória. Então o convite de Deus nas Escrituras, nós vemos em Jeremias 31, Deus fala através do profeta Jeremias. Jeremias, eu vou fazer, vai chegar um dia onde eu farei com a nação de Israel, a casa de Israel, uma nova aliança. E eles me conhecerão. Ninguém vai precisar falar para o seu vizinho, olha, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão. E aí Deus vai dizer o seguinte, se um dia o sol, a lua, as estrelas pararem de dar o seu brilho, aí sim eu vou me esquecer de Israel. Se um dia alguém conseguir medir os fundamentos da terra, nesse dia eu me esquecerei da nação de Israel. Em outras palavras, o que Deus está dizendo? Eu nunca vou me esquecer da promessa que eu fiz para Abraão. E o convite de Deus para nós como igreja é para que nós possamos abraçar isso. Para que nós possamos, assim como Paulo, desejar ardentemente o cumprimento da promessa de Deus. E vai chegar um dia, meus irmãos, que todos os profetas, todas as escrituras apontam para esse dia, onde Israel, uma nação, será salva pelo Senhor. Onde Israel, eles tomarão posse de tudo aquilo que Deus prometeu. Só que a grande questão é, que as escrituras apontam, como Deus fará isso? E por que isso nos envolve? A gente estava cantando aqui a respeito do nosso desejo pela vinda do Senhor. Nós clamamos de fato Maranata, nós ansiamos o dia onde nós o veremos face a face, nós o conheceremos como somos conhecidos. Será que nós entendemos de fato que quando nós clamamos Maranata, existe uma série de acontecimentos que precisam acontecer antes do retorno de Jesus? Paulo define o retorno de Jesus como a nossa bendita esperança. O próprio Jesus, ele vai apontar o seu retorno, e ele usa de forma figurativa, um parto, uma gravidez. E antes de que o bebê nasça, antes que chegue a promessa, existem dores de parto. Existem contrações, existe a dor do parto que é necessário que aconteça. Então, quando nós olhamos para o próprio Jesus, falando a respeito do seu retorno, nós vemos que Jesus classifica esses dias como dias tão difíceis na história, como nunca houve antes. E Jesus está construindo, em Mateus 24, no seu sermão escatológico, em cima de uma profecia que o profeta Jeremias construiu. Então, em Jeremias 30, nós vemos que o profeta Jeremias vai dizer o seguinte: eu vejo homens como se eles estivessem para dar à luz, como se eles estivessem em trabalho de parto, e eu vejo, falando a respeito das dores que isso vai causar. Ele fala, mas será que um homem pode dar à luz? E a resposta é não. E aí Jeremias vai explicar do que ele está falando. Ele está falando, olha, esses dias falam a respeito do tempo da aflição de Jacó.
Então eu quero contextualizar para você o que o profeta Jeremias estava falando, o que Jesus estava nos ensinando. Antes da nossa bendita esperança ser manifesta na criação, haverá um dia de tribulação como nunca houve antes na história. Serão dias sombrios como nunca houve antes na história. E principalmente sobre uma nação. E o problema é que nós, como igreja, nós não sabemos disso. Nós estamos tão interessados na nossa glória, no que Deus pode fazer por mim, que nós perdemos de vista o que Deus está fazendo na história. E aí o profeta Jeremias descreve esses dias como dias difíceis como nunca houve antes. Serão dias difíceis, principalmente sobre uma nação, sobre a nação de Israel. Dias como nunca houve antes. Então serão dias mais difíceis do que foi o Holocausto. Serão dias mais difíceis do que foi o atentado de 7 de outubro de 2023. E o convite de Deus para nós como igreja é para que nós possamos participar disso. Para que nós possamos, de certa forma, abraçar aquilo que toca o coração do Senhor. E a grande questão é que nós vimos para os nossos cultos querendo ouvir coisas a respeito de nós e não da glória de Deus. Então eu acredito que da mesma forma que Deus estava advertindo a igreja de Laodiceia, existe esse convite de Deus para nós como sua igreja. Para que nós possamos abraçar novamente a glória de Deus e esvaziar as nossas igrejas e reuniões do que nós desejamos que Deus fizesse. Então Deus está trazendo de volta para a conversa da igreja e para a nossa narrativa a causa de Sião. O que nós vimos 7 de outubro de 2023, é um sinal das coisas que estão por vir. Eu não estou aqui te dizendo data, não estou dizendo que vai ser semana que vem, não é isso, mas nós precisamos dessa urgência. Só que muito mais do que isso, muito mais do que saber que Jesus está voltando, muito mais do que saber que essas coisas, como o próprio Jesus descreve, precisam acontecer, Deus está atrás de amigos. Então nós vemos que o convite de Deus para o profeta Oséias é esse: Oséias, eu quero que você se case com uma prostituta, para que você saiba, para que você entenda como eu me sinto com uma nação, com o meu povo. Então o ponto de Deus, o convite de Deus é para pessoas que vão se tornar amigos do Senhor. Jesus vai dizer para os seus discípulos: eu não chamo você mais de servos, eu chamo vocês de amigos, porque vocês sabem o que meu Pai está fazendo. Em Mateus 26, Jesus está prestes a ser crucificado. Ele chama Pedro, Tiago e João. E Jesus vai dizer: olha, venha aqui comigo. Esteja comigo em oração. Em outras palavras, Jesus está chamando o seu círculo de amigo mais próximo. E Jesus está dizendo: olha, estejam aqui comigo nesse momento de tribulação e aflição. E eu quero que vocês partilhem disso comigo. Então o convite de Deus para nós, a sua igreja, o seu povo, não é para que nós apenas saibamos, nós precisamos saber, mas para que acima disso nós possamos ter os mesmos sentimentos que tem o nosso Senhor. E nós nos tornaremos então como Paulo, onde nós proclamaremos: existe uma dor no meu coração, até que Deus cumpra o que Ele disse para um povo. Existe uma dor no meu coração para que Deus cumpra o que Ele prometeu para Abraão. Porque o próprio Jesus nos diz isso: passarão os céus e a terra, mas nenhuma das minhas palavras proferidas pelos profetas deixarão de acontecer. E eu sei que essa não é a pregação que nós estamos acostumados a ouvir. Não é o tipo de pregação que alguém grita e diz glória a Deus. Mas essa é a mensagem que Deus tem para compartilhar com nós. Esse é o convite de Deus. Será que, como nós cantamos aqui, Deus achará fé em nós? Será que nós seremos fiéis amigos do Senhor, que entenderam que de fato existem dias difíceis vindo aí? Existem dias complicados. O melhor dia da sua vida não vai ser hoje. Existem dias complicados. Eu não estou dizendo aqui isso para te amedrontar, mas existe uma necessidade de nós conscientizarmos o povo de Deus. O profeta Jeremias 23, o profeta vai dizer o seguinte: quando eu decidi não falar mais a palavra do Senhor,
Quando eu decidi não mais me dizer para uma nação o que Deus estava dizendo, isso foi como um fogo cerrado nos meus peitos. Foi como um fogo cerrado em meus ossos. E eu não conseguia conter. E nós cantamos uma música que é uma música muito boa, mas será que nós entendemos de fato o que Jeremias estava dizendo? Jeremias estava dizendo o seguinte: olha, eu vivo em dias que precedem juízo do Senhor. E eu sou o único em uma nação que está se levantando e dizendo: gente, Deus está enviando juízo. Vamos nos preparar. A intenção de Jeremias era de preparar um povo. E aí Jeremias olha para si e fala: quer saber, eu não vou mais falar isso. Por quê? Porque é muito custoso para mim falar as palavras do Senhor. É muito penoso para mim, toda a minha nação, os meus compatriotas, a minha família já não olha mais para mim. Por quê? Porque não era a mensagem que eles queriam escutar. Mas aí Jeremias diz: quando eu decidi não falar mais a palavra do Senhor, o que Deus estava dizendo foi como um fogo cerrado no meu peito. Foi como um fogo cerrado nos meus ossos e eu não conseguia conter. Deus está convidando a igreja, o povo de Deus, para um tempo de sobriedade, para que nós possamos entender de fato os dias que estão vindo aí. E nós nos posicionaremos de forma sensata. Eu sei que é uma mensagem difícil de escutar, até porque as músicas que nós vamos cantar agora, vocês vão ver que não são as músicas que nós estamos acostumados a escutar nos cultos de domingo. Mas a nossa intenção é de que nós possamos cantar de forma profética aquilo que Deus disse que faria. A nossa intenção não é lançar músicas que vão só por views, gerar views por views. Nossa intenção não é essa. A nossa intenção é usar todas as ferramentas que o Senhor nos der, para que nós possamos comunicar aquilo que Deus está dizendo, aquilo que Deus disse que faria. Deus está chamando a sua igreja para um despertar, para uma caminhada de sobriedade no Senhor, onde nós não seremos como a igreja de Laodiceia, onde nós não encheremos os nossos cultos com coisas vãs, com coisas individualistas e egoístas. Não, nós nos esvaziaremos para que a glória de Deus seja manifesta primeiro na casa do Senhor. Eu quero ler com você 2 textos, e eu já estou encerrando. Então nós acreditamos que existem 2 características que Deus vai imprimir no seu povo antes do retorno de Jesus. Nós vemos que em Efésios 5, Paulo nos garante isso: Jesus retornará para uma igreja gloriosa, para um povo que entendeu que não existe nada mais importante do que abraçar e conhecer o Deus que nós servimos, abraçar a glória de Deus. Então quero ler com você Isaías 62. Primeira característica que Deus está imprimindo no seu povo: um desejo genuíno pela glória de Deus e pelo cumprimento das suas palavras. Isaías 62, do versículo 1 ao 7. O profeta descreve o seguinte: por amor de Sião, eu não me calarei, e por amor de Jerusalém, eu não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a sua justiça, e todos os reis a sua glória. E será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a sua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se deleita em ti, e a tua terra se desposará, porque como o jovem desposa a donzela, assim os teus filhos te desposarão a ti. Como um noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o Senhor seu Deus. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, eu coloquei guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que farei lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém, e a ponham por objeto de louvor na terra. E o segundo
texto que eu quero ler com vocês se encontra em Jeremias 9. O profeta Jeremias vai dizer o seguinte: a quem dera a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos como um manancial de lágrimas, eu choraria dia e noite pelos mortos do meu povo. No primeiro texto, Isaías está descrevendo um dia onde Deus levantaria um povo muito específico que não daria descanso, que clamaria ao Senhor até que Ele cumprisse tudo aquilo que Ele prometeu para a nação de Israel. E no segundo texto, Jeremias 9, Jeremias vivendo em dias que precediam o julgamento, entendendo que era necessário que o julgamento, que o juízo viesse para que o povo de Deus fosse purificado. A resposta de Jeremias é essa: quem dera os meus olhos fossem como cachoeira. Eu choraria dia e noite por causa do meu povo, por causa do povo que Deus ama. Então existe um convite de Deus para nós, para que nós possamos entender. E ainda mais, nós possamos nos tornar amigos do Senhor, que chorarão por aquilo que é precioso ao Senhor. Deus irá retornar e Ele irá reivindicar todas as suas promessas. Deus irá cumprir tudo que Ele prometeu para nós e para a nação de Israel. E isso importa para Deus e deveria importar para a gente também. Quando Efraim era menino, você mesmo ensinou a andar. Quando Efraim era menino, você o tomou pela mão pra levantar. Vem, se lembra de Jerusalém, restaura teu povo, Deus. Lembra de Davi, teu servo, teu amigo, homem segundo teu coração. Lembra da aliança, vem, restaura teu povo, Deus. Por amor de Sião, eu não me calarei, e também por Jerusalém não me aquietarei. Por amor de Sião, eu não me calarei, e também por Jerusalém não me aquietarei. Levanta-te, Senhor, confunde os teus inimigos, restaura teu povo, Deus. Levanta-te, Senhor, destrói os teus inimigos, restaura teu povo, Deus. Restaura teu povo, Deus. E pra dor de Israel, traz tua cura pra sujeira de Israel. Traz tua dança de casamento pra suas cicatrizes de teus beijos. Pra o teu povo revela Yeshua, teu filho prometido que já veio. E pra dor de Israel, traz tua cura pra sujeira de Israel. Traz tua dança de casamento pra suas cicatrizes de
Prova e vê que Ele é bom. Prova e vê, só Ele é santo. Prova e vê, há um só Deus. Prova e vê, há um só digno. Bendirei ao Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará nos meus lábios para sempre. Se gloriará no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão comigo. Engrandecei ao Senhor Todo-Poderoso, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Pois busquei sua presença, Ele me socorreu, me livrou de todos os meus temores. Olhei para Ele
Israel não envia o voo do Senhor, e a culpa da Babilônia está diante dele. Israel não envia o voo do Senhor, e a culpa da Babilônia está diante dele. Vá, fuja, meu povo, da Babilônia, porque a vingança do Senhor chegou. Vá, fuja, meu povo, da Babilônia, porque a vingança do Senhor chegou. Lançaram sorte sobre o meu povo, e eles apostam pra ver quem vai cair primeiro. Deram meus meninos por prostitutas, e as minhas meninas por um pouco de vinho e beberam. Mas Yahvé trouxe justiça à luz. Vamos contar pra Sião das obras do nosso Deus. A Yahvé trouxe justiça à luz. Vamos cantar pra Sião o que disse o nosso Deus. Que tenho eu contigo, Babilônia. Se é vingança que você quer, beba o copo inteiro. Que tenho eu contigo, Babilônia. Se é vingança que você quer, beba o copo inteiro. Que tenho eu contigo, que tenho eu contigo, Babilônia. Se é vingança que você quer, beba o copo inteiro. Eis que vem dias, diz o Senhor, mas um pouco já chegou. Beba tudo, Babilônia, beba, beba. Eis que vem dias, diz o Senhor, mas um pouco já chegou. Beba tudo, Babilônia, beba, beba. Eis que vem dias, diz o Senhor, mas um pouco já chegou. Beba tudo, Babilônia, beba, beba. Eis que vem dias, diz o Senhor, mas um pouco já chegou. Beba tudo, beba da ira de Deus, beba da ira de Deus, beba da ira de Deus, beba da ira de Deus. Quando o Filho do Homem vier, será que achará fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, será que
Pois são tantos como cães sonhadores que não avisam do perigo. Eles dizem paz quando não há paz. São tantos como cães sonhadores que não avisam do perigo. Eles dizem paz quando não há paz. O dia de amanhã será melhor do que hoje. Eles deliram, será melhor do que hoje. O dia de amanhã será melhor do que hoje. Eles deliram, será melhor do que hoje. E eu disse, não mencionarei mais a palavra do Senhor, mas foi como um fogo dentro do meu peito. Eu disse, não mencionarei mais a palavra do Senhor. Como me custa, como me custa. E nesses últimos dias o amor de muitos se esfria, mas não de todos, mas não de todos. Nesses últimos dias o amor de muitos se esfria, mas não de todos, mas não de todos. Eu continuo queimando, Deus. Eu tiro a cinza todo dia e continuo queimando, Deus. Eu ponho lenha todo dia, continuo queimando, Deus. Sou sacrifício todo dia e continuo queimando, Deus. Incenso puro todo dia. Pra ser achado fiel, eu quero ser achado fiel. 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 Eu continuo queimando, Deus. Eu tiro a cinza todo dia e continuo queimando, Deus. Eu ponho lenha todo dia, continuo queimando, Deus. Sou sacrifício todo dia, continuo queimando, Deus. Incenso puro todo dia, pra ser achado fiel. Eu quero
Que ela varabaxeira, bababai. Eu quero ser achado fiel. Eu quero ser achado fiel. Com lâmpada acesa, Senhor, eu quero ser achado fiel. O que dizer desta geração? São como meninos das praças. O que dizer desta geração? São como crianças nas praças, queixando-se uns aos outros. Queixando-se uns aos outros. Nós tocamos flauta, vocês não dançaram. Nós fizemos lamentação, vocês não prantearam. Nós romanceamos, mas vocês não se apaixonaram. O que fazer com essa geração? São como meninos nas praças. Como meninos nas praças. Nós tocamos flauta, vocês não dançaram. Nós fizemos lamentações, vocês não prantearam. Nós romanceamos, vocês não se apaixonaram. O que fazer com esta geração? Pois veio João, não comia, não bebia. Vocês disseram, tem demônio. E veio o Cordeiro, e foi chamado comilão e beberrão, amigo de pecadores. Mas a sabedoria se comprova por suas obras. Nós tocamos flauta, vocês não dançaram. Nós fizemos lamentações, vocês não prantearam. Nós romanceamos, e ele é tão lindo, mas vocês não se apaixonaram. O que fazer com essa geração? Mas não todos, mas não de todos. Nesses últimos dias, o amor de muitos se esfria, mas não de todos, mas não de todos. Você pode dizer a ele: nesses últimos dias, o amor de muitos se esfria, mas não de todos,
mas não de todos. Nesses últimos dias, eu quero ser achado fiel. Eu quero ser achado fiel. Eu quero ser achado fiel. Ser achado fiel. Quero ser achado fiel. Pela misericórdia de Deus, eu quero ser achado fiel. Não pelos méritos das nossas obras, mas ser achado fiel. Pela misericórdia do Cordeiro, quero ser achado fiel. Eu quero ser achado fiel. E à meia-noite ouviu-se um som, uma voz que dizia: eis aí o noivo. E nessa hora não dá mais tempo de buscar azeite, mas nós queremos te buscar aqui agora, Senhor. Nós queremos nos gastar, nos oferecer ao Senhor aqui agora. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, para ser achado fiel, com lâmpada acesa e azeite sobrando. Com lâmpada acesa e azeite sobrando. Coisas pela excelência do conhecimento de Deus. Eu tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Deus. Eu tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Deus. Eu perco tudo pra te ter. Eu tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Deus. Eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, participar dos seus sofrimentos, ser conforme a Ele na morte. Eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, participar dos seus sofrimentos, ser conforme a Ele na morte.
presença, só tua presença vale mais que o ouro, mais que o ouro, vale mais que a prata, vale mais que a prata. a tua presença. Minha herança, minha porção, o arrimo da minha sorte, minha esperança, Esperança, meu galardão, meu galardão. meu Deus forte. Vale mais que a prata, a tua presença. Não me deixe ir se você não for. Não me deixe estar se não estiver. Não me deixe ter se não me tiver. Se é pra eu me perder, e seja em teu abraço. Não me deixe amar o que você não ama. Não me deixe sonhar com o que você não planejou. Não me deixe andar no caminho que você não traçou. E se é pra naufragar, que seja em teu amor. Eu quero ir onde você for. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Dá-me ouvidos pra te ouvir e um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Dá-me ouvidos pra te ouvir. Eu preciso te ver, dá-me ouvidos pra te ouvir.
na minha vida. Então vem dar-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Pois tu és tão lindo, tão santo, tão digno, e eu quero te ver. Tu és tão lindo, tão santo, tão digno, eu preciso te ver. E a compaixão que sai do teu coração em minha direção me constrange. A compaixão que sai do teu coração em minha direção me constrange. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, vem e abre os meus olhos, preciso te ver. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, vem e abre os meus olhos, quero tanto te ver. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, vem e abre os meus olhos, preciso te ver. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Já é tempo de intervir, amigo. Se você estivesse aqui, nada seria assim. Se você estivesse aqui, nada seria assim. Já é tempo de intervir, amigo. Se você estivesse aqui, nada seria assim. Se você estivesse aqui, nada seria assim. Tanto choro, tanta morte, tanta dor. Eu ouço de guerra, são tantos rumores de guerra. Se você estivesse aqui, nada seria assim. Se você estivesse aqui, nada seria assim. Como eu posso comer se o noivo não está? Como eu posso dormir? Como eu posso descansar? Eu tenho saudades, querido.
saudades, querido, diga a ele. Eu tenho saudades, meu amigo. Eu tenho saudades, como era no princípio. Oh, oh, só eu e meu amado. Eu tenho saudades, querido. Eu tenho saudades, meu amigo. Eu tenho saudades, eu anseio. Nada vai saciar a sua ausência. Oh, Maranata, nada vai saciar a sua ausência, meu amado, meu querido. Oh, eu tenho saudade. Oh, eu anseio pelo dia que ele voltará nas nuvens e todo olho verá, e o meu coração será completo, pois não está completo sem você. Eu tenho saudades, meu amigo. Se você estivesse aqui, oh, se você estivesse aqui, se você estivesse aqui, nada seria assim. Não, não. Se você estivesse aqui, oh, se você estivesse aqui, Jesus, se você estivesse aqui, nada seria assim. Então vem, Consolador, ou aquele que substitui o ministério da presença de Jesus na terra. O Espírito, aquele que ele disse: não vos deixarei órfãos, mas enviarei meu Espírito, e ele vos consolará. Ou enquanto eu não estiver, Espírito Consolador, sim, ele nos consolará. E ele também, ele nos preparará como noiva adornada, preparada para que ele possa retornar. Pra uma igreja que anseia, oh, que quer seu noivo mais que tudo, mais que o mundo. Uma noiva que aguarda, ataviada, que anseia, ansiamos, oh, esse lugar que só o Senhor pode preencher. Pelo Espírito de adoção, ansiamos pelo amado Jesus. Se você estivesse aqui, Se você estivesse aqui, se você estivesse se aqui, você estivesse aqui, se você estivesse aqui, nada seria assim. Se você estivesse aqui, se você estivesse aqui, nada seria assim. Te honramos, Jesus. Honramos tua presença aqui, Jesus.
envelhece esse vinho, esse entendimento. Vem, envelhece esse vinho. É por um noivo que esperamos, não só um líder político. Vem, envelhece esse vinho, porque o vinho velho é melhor. Vem, 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 envelhece esse vinho. Envelhece esse vinho, envelhece esse vinho, matura esse entendimento de que nós não queremos o filho pra satisfazer nossas necessidades ou caprichos pessoais. Nós queremos o noivo amado, como quem conta os dias pro casamento, como quem se prepara e anseia. Vem, vem, envelhece esse vinho, porque o vinho velho é melhor. E nada está bem enquanto Jesus não chega. Não está tudo bem. E não estamos dispostos a viver nem mais um dia sem ti. Não está tudo bem. Enquanto o noivo não se assenta no trono de Davi para governar as nações, para se casar com sua noiva. Nada está bem sem Jesus aqui. Mas se você estivesse aqui, nada seria assim. Se você estivesse aqui, nada seria assim. Obrigada. O que se pode fazer para trazer a presença de novo? Será que ainda existe quem tenha fome, quem tenha sede? O que se pode fazer para finalmente despertar um povo aquebrantado, atrair novamente o noivo? Se Deus só precisa de um disposto, eu me disponho, arrependido em favor de toda a nação. Oh Deus, é certo que você quer fazer de novo. Por que não aqui? Por que não agora? Até que
beijando o Filho, até que Ele venha e chova a justiça.